ouvir então o presidente do Flamengo. Ele falou sobre a situação do Gabigol. O Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. Não é só reconhecimento, é assim, dizer o seguinte: olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Para ser sincero, depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele que é o nosso teto. Ele já deu umas 10 declarações. Já estava tudo certo. Que ia dar tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. A situação dele, que ele ficou um mês e pouco parado e tal, suspenso. Mas ali, o gestor tem que pensar na instituição. E ele, pensando na instituição, ele não está fechando as portas para o Gabigol. Ele está trabalhando, está tratando o Gabigol com profissionalismo. Ponto. E não com amizade. Você é meu parceiro, você é meu irmão, você é meu amigo e tal. Vou te dar aqui um presente. Não um presente. É o que parece a ele enquanto gestor justo. E nesse aspecto aí, eu concordo com ele. É curioso pensar como essa questão, por exemplo, do tempo de contrato, é sempre uma questão que aparece para jogadores veteranos, não para um jogador com a idade do Gabigol. Então, se essa questão está aparecendo, para além da questão financeira, é que o Gabigol fez muita coisa errada para dilapidar um patrimônio que ele tinha em relação a essa situação. Olha só, a gente rememorando o que é a carreira desse rapaz. É por isso que toda vez se fala desse lado, de que deu a Libertadores, de tudo que ele fez. Olha quanto ele tinha na mão e quanto ele bobeou. E eu acho que a palavra é bobeada mesmo, porque esse caso do doping, da questão do doping, é uma bobeada muito pessoal, muito em função de atitudes pessoais. E essa não é a única que levou a essa situação. Então, como se deteriorou uma situação que seria muito confortável para o Gabigol se ele tivesse sido um pouco mais profissional. Isso tudo é fruto de uma situação que o Gabigol dilapidou. Ele dilapidou o seu crédito, o seu patrimônio. O que esse rapaz alcançou com a camisa do Flamengo era suficiente para ele renovar contrato sem problema até o final da carreira. Isso não está acontecendo e o Flamengo está agindo muito profissionalmente nesse sentido, eu concordo. Essa é uma negociação, tem dois lados na mesa. Esses argumentos do coração, de tudo que fez, isso daí é argumento de quem está defendendo os interesses do Gabigol, não argumentos do Flamengo. O Flamengo está sendo muito frio nessa questão e por isso talvez cause tanto barulho em relação à torcida, porque a torcida é passional. Mas há de se entender que uma renovação com o Gabigol hoje é um grande risco. Aliás, trazer o Gabigol para qualquer outro clube que não seja o Flamengo também será um grande risco. Tem essa questão do doping, tem o momento técnico dele que não é bom, tem tudo isso, evidentemente. Assim como a última impressão numa negociação pesa a favor, no caso do jogador que está jogando muito e o contrato precisa ser renovado, o contrário também pesa. Um jogador como ele que não está jogando nada, quando entra... Cada vez mais, ao longo do ano, seja por atitude e movimentos do Gabriel,
falas, né, declarações, fotos, camisa do rival, etc. e tal, e agora também com declarações oficiais do Flamengo. Tenho a impressão que essa distância ela vai se aumentando e as duas partes não vão chegando a um acordo, não. Foi muito ruim para o Gabriel essa volta atrás do processo dele lá quanto ao caso de suspensão por doping. Porque interessava ele o quanto antes resolver isso para saber. Porque, veja bem, hoje, você, dirigente de um clube, fará uma proposta para ele de 3, 4 anos de contrato, sabendo que amanhã ele pode ser suspenso e ficar 1 ano fora? Ou 6 meses fora? Isso não é possível colocar no contrato? Uma cláusula que, por exemplo, anula o contrato? Possivelmente. Deve ser possível de ser feito Mas isso. já complica, né? Já complica. É uma já contratação de impacto. Vou trazer o Gabriel e tal. Ah, mas aí, peraí, que ele vai ficar aqui mais não sei quanto tempo fora, afastado. Então, isso para ele, eu acho que o ideal é que ele resolvesse logo. Até para a negociação com o Flamengo ser mais clara, ser mais, sabe, nítida, transparente. Olha, é aqui, ó. Está aqui, a situação vai caminhar dessa forma. E o Flamengo ter mais tranquilidade para colocar no papel alguma coisa mais constante, mais regular, mais longeva com o Gabi. Eu acho que essa negociação toda está toda pendurada por essa situação. Está todo mundo esperando, porque hoje ele já poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube. Então, se houvesse alguma coisa fechada de qualquer clube, que seja o Corinthians, que seja o Palmeiras, já poderia ter chegado lá, Gabriel, assina aqui. Você quer quanto? X. Toma aqui X, 3, 4 anos de contrato, você é nosso a partir de janeiro. Ninguém fez isso ainda. Porque a negociação com o Flamengo parece emperrada, então alguém poderia fazer. Eu acho que está todo mundo esperando para ver qual vai ser o futuro. O Flamengo, em tese, fez isso, oferecendo 1 ano de contrato. Certo? É a única garantia que o Gabigol tem hoje. Ele pode não gostar, mas é o que ele tem na mão. O Flamengo, não dá para falar que o Flamengo não fez nada. O Flamengo deu esse 1 ano para ele. O Flamengo até bancou esse risco. Agora o Flamengo é aquela história, faz a proposta, que sabe que não é o que o jogador espera. Grava, claro. Vamos lá, o Flamengo perdeu o Everton Ribeiro para o Bahia. Ele fez uma proposta para o Everton Ribeiro. Olha, você quer ficar aqui? Te ofereço tanto por tanto tempo. O Bahia ofereceu melhor, o Flamengo tá bom, não vou entrar. Tá certo o Flamengo em tratar o Gabriel assim? Não tô falando nem que é um tratamento ruim ou bom, tá? Tô falando, tá certo o Flamengo em tratar o Gabriel desse jeito? Eu sou dos românticos, eu gostaria que o Gabriel ficasse a carreira inteira no Flamengo e que ele se tornasse um ídolo histórico de uma geração. Ele já tem uma idolatria enorme, mas que ficasse só num clube, que isso, a partir daí, né? Claro que ele já jogou em outros antes, isso traria uma identificação que vai além da carreira de jogador. A carreira de atleta é curta, muito curta. Quando você cria um laço muito forte com uma torcida, especialmente a maior torcida de um país, o jogador fica tranquilo, porque ele sabe que enquanto ele viver, ele vai ter essa relação e isso vai trazer a ele benefícios mais à frente. Então é importante, se ele sair, que ele saia bem. E ele está jogando com isso. Quando ele fala assim, não estão respeitando um ídolo e tal, né? Ele está jogando o quê? Com o coração. Mas, por outro lado, hoje em dia, cada vez mais o futebol é profissional e o gestor tem que olhar pelo lado profissional. Exato. É isso. É isso. Eu não vou ficar fazendo aqui alguma coisa porque o meu coração acha que seria legal. Eu tenho que falar, ver o que na prática é melhor para o clube no momento. É isso aqui. Não quer? Paciência. Segue a vida, a instituição é maior que qualquer um. Isso não é desrespeito. Você fazer uma proposta profissional, essa proposta é aviltante. Isso não é desrespeito. O Flamengo está na dele ao fazer a proposta. Oferecendo, segundo ele, um bom momento. Ele pode aceitar ou não. E aí, não aceitando, ele segue a vida em outro lugar. Eu sei que tem certas propostas que a gente faz na vida, já contando justamente que o outro lado não queira. Né? E não se vai muito além. E esse é um caso. Agora você fez uma pergunta direta. Não faz um esforço, né, professor? Aquele a mais, né? Agora você fez uma pergunta direta. O Flamengo está... É uma proposta à altura do Gabigol? É uma proposta à altura desse Gabigol. Porque as pessoas confundem. O Gabigol lá, que deu o título de Libertadores, é claro que naquela situação a proposta não seria essa.
até porque ele era mais jovem, tem toda uma situação, não tinha provocado os desgastes que provocou. Tudo isso tem que ser colocado na balança, gente, na hora que a gente está numa mesa de negociação. Não tem essa questão de respeito ou desrespeito. Ninguém está oferecendo para ele salário simbólico de R$1. Ninguém está oferecendo contrato de produtividade, que talvez até nem fosse desrespeito, mas os jogadores de futebol não estão acostumados com isso, então ia ter uma grita. Não é essa a situação. Existe uma proposta, inclusive a gente falou aqui, nesse atual momento, é a única coisa concreta que ele tem na mão. O Flamengo é o único nesse momento, bem ou mal, que está bancando um Gabigol mais para frente, aconteça o que acontecer no caso do doping. Isso não é desrespeito, isso é profissionalismo. Fato é que essa distância parece estar cada vez maior entre Gabriel e Flamengo, e os dois, para chegarem a um acordo, aí também parece cada vez mais distante esse acordo. Vamos falar do Landim, que também deu declarações, comentou aí as possíveis chegadas do Claudinho e também do Lucas Paquetá. Vamos ouvi-lo. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, o cara é camisa 10 da seleção brasileira, pô. Mas qual é a situação Apenas isso. E a gente precisa conversar com o clube dele. A gente não esconde. Há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Um jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá. Ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas, assim, o jogador, assim, também tem um lado dele de sabe, disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer assim, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. A gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. O Landim falava sobre como o Flamengo foi mandando algumas propostas e o clube do Claudinho, num primeiro momento, falou, não, vamos ver. O Flamengo chegou à proposta desejada pelo clube e o clube aí, nesse momento, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero vender o jogador. Então, o Flamengo está nesse impasse aí com o clube russo para fazer o negócio com o Claudinho e o Paquetá. Também acho que entra um pouco nesse lado do que a gente vinha falando do Gabriel. A gente não sabe o futuro do Paquetá, o próprio Landim fala sobre isso. Ele até não consegue ser mais claro quanto a essa negociação, porque ele mesmo fala, a gente precisa esperar a definição. Ele até brinca, era um jogador, ou é um jogador que foi desejado pelo Manchester City, a transferência estava na casa dos 80, 90 milhões de libras, então ele até brincou, não é tão fácil assim quanto parece, né? Apesar dele ser flamenguista. Vamos ver como é que vai sair essa situação. Agora, o Paquetá me parece pouco provável, porque se ele for suspenso, não tem como jogar, porque a tendência é que a FIFA amplie essa pena para o mundo inteiro. Se ele for liberado, ele tem mercado para jogar na própria Premier League, como, por exemplo, no City, né? Então, acho que dificilmente ele viria para o Flamengo agora. Até o Landim fala assim, encerrar a carreira no Flamengo, então não é para agora. E o Claudinho, pelo que ele coloca ali, os caras vão subindo. Vou colocar um preço aqui que o Flamengo não vai pagar. O Flamengo chega no preço e fala assim, não sei se eu quero. É mais difícil a situação, parece que não há mesmo um interesse. Agora o Flamengo precisa se mexer no mercado, precisa jogar pesado, porque, repito, Rodrigo Duncho de um lado, BAP do outro, a coisa vai esquentar a partir de agora nos bastidores da Gávea. São dificuldades diferentes, né? A gente falou do caso do Gabigol sobre uma possível suspensão. A possível suspensão do Paquetá envolve talvez o Paquetá nem ter carreira a encerrar. Ele seria afastado do futebol definitivamente. Então, esse realmente é um risco muito grande. Sobre o Claudinho,
Esse é o problema de você querer jogador muito bom, né? Porque você quer comprar, mas se o outro não quer vender, precisa ver até onde vai a resistência. É a multa, né? Mas aí a multa é muito alta. Aí fica inviável. E cá para nós, o Claudinho é um excepcional jogador, mas o principal o Flamengo tem, que é poder de compra. Não é o último jogador do mundo. Se não puder com o Claudinho, que se reforce de uma outra maneira, sim, é importante reforçar elenco, é importante... É dia 23 de julho, professor. O Flamengo está entrando numas, Matheus, me lembra, mal comparando, tinha uma época que o Milan comprava um monte de jogador para os outros não comprarem. Então, o Milan tinha jogador ali que nem usava isso no mercado europeu. Agora, em relação ao nosso mercado aqui, se o Flamengo traz um jogador como o Claudinho, como o Paquetá, a distância que já é grande, aumenta ainda mais. Tem uma briga particular, principalmente com o Palmeiras, né, de elenco, de poder de compra. Tem todas essas questões. Não é só, o Flamengo precisa de reforços. Não é questão de precisar. É uma outra necessidade, é um outro nível de necessidade. Reforço para os outros é gente para jogar, vestir a camisa e jogar. A gente está vendo aí, todo mundo está botando os caras para jogar. O Flamengo é um outro nível de necessidade. O Claudinho não chega para jogar, Prates? É um jogador pronto, né? O perfil de contratações do Flamengo, os nomes comentados pelo Flamengo, estou com o professor, de um nível acima do que a gente está acostumado. São jogadores que estão ou muito bem na Europa, ou estão muito bem na América do Sul. O Paquetá, claro, acho que é a negociação mais difícil, olhando para a situação dele ainda mas indefinida. tem isso. Eu acho que falar em Paquetá, em transferência do Paquetá, é antecipar os fatos. Exato. Agora, ele é um cara que chegaria, tenho a impressão, vocês podem discordar aqui, mas é um cara que chega, toma, a camisa é sua e joga. Ainda que o Flamengo tenha ali pelo meio De La Cruz, né? Tudo bem, aí é uma outra questão. Mas não dá para imaginar um Paquetá chegando e ficando no banco. Estou muito louco. E o Claudinho, que talvez seja uma negociação mais realista, vai para o torcedor que está nos acompanhando agora, nessa reta final de F360. Chega também para ser titular? É um cara que hoje chega e já está pronto? Eu não sei se de cara, mas se não virar um titular logo a curto prazo, vai brigar muito para virar. A questão é tira quem? Essa é a questão. Eu tenho uma visão diferente da do Eugênio. O Tite é bem pago, hein, prof? A minha visão é um pouco diferente. Eu acho que não precisa contratar. Agora, como a gente fala você acha que o Flamengo não precisa? Não precisa. Eu acho que o elenco é muito bom, dá conta aí de todos os recados que tem de dar conta. Vai sofrer com alguns desfalques aqui, convocações a colar, como sofreu durante a Copa América, por exemplo. Mas talvez, se não tivesse Copa América, alguns jovens não apareceriam. É uma questão de como o clube vai se comportar para trabalhar na janela de transferências de contratações, né? O Tite certamente não vai vetar jogadores desse nível. Não vai vetar. Prates, vou te fazer uma pergunta. Real Madrid, campeão de La Liga, campeão da Champions, precisava de reforço? Não. Quem ele contratou? Mbappé. É isso. Vai, Prates. Não, porque assim... Professor, você acha, só para eu pegar a opinião dos três aqui, o Flamengo precisa hoje de reforço? Precisa ir atrás? Precisa porque é o Flamengo. Assim como o Real Madrid precisa porque é o Real Madrid. É a política, é o que você quer ser. Você quer ser o quê? O Flamengo quer se manter como... Vocês estão olhando para fora um pouco do campo. O rei da América. Vocês estão olhando para fora um pouco das quatro linhas ali, do que o Tite tem à disposição. Precisar é um termo relativo. Alguns precisam para montar um time. Outros precisam para reforçar um elenco. Outros precisam para manter uma hegemonia. Esse é o caso do Flamengo. E é o caso do Real Madrid na Europa. Excelente análise. É um outro tipo de necessidade. Não é que precisa para jogar na quarta-feira. Precisa porque as pretensões são grandes. Tá certo. Entendeu, Prates? Não, entendi, respeito. Tem uma visão diferente. Se você tem um elenco com a fartura que tem o Flamengo, com o investimento que tem o Flamengo, com a qualidade que tem o Flamengo, aí você fala o seguinte, mas o grande jogador você vai vetar? Não vai vetar. Você pode contratar o Claudinho, tem condição de contratar o Claudinho? Vai contratar o Claudinho. Precisar, para mim, não precisa. Mas se ele chegar, ele vai ficar à disposição para jogar? Pode ir. Tem em mente o seguinte, Prates, a gente está vislumbrando aqui não só o momento atual, sim, mas o que, se você traz um jogador desse, não é por 6 meses. Sim. Vai trazer pelo menos por 2 anos. 2025, ano que vem, meio do ano, o Flamengo já está classificado, vai disputar o Mundial de Clubes. Vai enfrentar clubes europeus,
vai enfrentar clubes de todo o mundo. Clubes, por exemplo, do Oriente Médio hoje, com muito poder financeiro e tal. O Flamengo não quer chegar como pequeno nessa situação. Sim, mas vai chegar. Uma outra informação que o Landim trouxe aí no podcast, que foi o Charla ontem, é que o Flamengo está em negociações avançadas para comprar um clube em Portugal, o Leixões, para internacionalizar a marca. Imagina os jogos do Leixões, o que tem de flamenguista brasileiro e flamenguista morando em Portugal hoje é uma enormidade. Tem células da torcida do Flamengo, embaixadas da torcida do Flamengo nas cidades portuguesas. Imagina o Flamengo em Portugal, o potencial que ele não tem para... Então o Flamengo pensa grande. E pensando grande, ele vai sempre procurar melhor. Porque tem hoje a possibilidade financeira de fazer isso. Sim. Tem dinheiro para fazer isso. O Flamengo está aí trabalhando para construir seu estádio, para buscar cada vez mais. Então é pensar cada vez maior. Necessidade é muito relativo. É isso. Quando eu vou no supermercado que eu quero pegar chocolate, que a Patrícia fala, precisa. E aí? Precisa porque eu quero ser feliz. E se não pegar o chocolate, é infeliz? Depende. Se você não pegar esse chocolate, você vai ser menos feliz, professor? Às vezes, sim. Depende do dia do mês, se eu tenho dinheiro para o chocolate. O Palmeiras... O Flamengo tem dinheiro toda hora. O Palmeiras, Prates, você está falando aí que o Flamengo é uma outra tem... maneira de trabalhar futebol. Não, calma, deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras está sofrendo, agora vai sofrer com as lesões do Piquerez e do Estevão, né? Então, o Mike, o Murilo, é verdade, a produção está lembrando aqui, jogadores que estão fora. Então, assim, você hoje não precisa. O professor não precisa do chocolate hoje. Não, precisa todos os dias. Chocolate... Mas, e se daqui um mês lesiona o ponta-direita, o meia-direita? Aí a gente vai cair num outro assunto, Matheus. Se você tiver, por exemplo, a base que tem o Palmeiras, às vezes você trazendo um jogador que não está aqui e investindo para esse jogador, você não vai utilizar o Vitor Reis, que apareceu muito bem, fez gol em clássico. Se o Palmeiras tivesse talvez 5 ou 6 zagueiros, o Vitor Reis não jogaria. O Flamengo usou muito a base agora, no meio do ano. E muito bem. Mas os garotos perderam um pouco de espaço, né? Sim, porque aí vão voltando os titulares. É uma resposta muito boa. Então, vão assim, desaparecendo, mas... O garoto nem chegou a ser relacionado nesses últimos jogos, né? Às vezes tem um jogador que você olha para a deu idade... resposta. Ele parece não estar tão pronto com 17, 18 anos, e geralmente não está, o normal é que não esteja. Um jogador de 28, 30 já está, tem uma carreira consolidada. Eu vou no de 28, 30, tá bom. Mas será que esse de 28, 30 ele vai oferecer tão melhor ou tanto mais do que o de 18, 19? Não sei. Cada caso é um caso. Porque o grande jogador de 18 e 19 hoje é de tiro curto. Ele vai jogar 6 meses, no máximo um ano, e vai ser vendido. Mas o de 28, grande jogador. Você vai esperar, se ele der uma resposta ruim em 6 meses, você vai esperar mais um ano para ele começar a jogar? Porque você vai contratar de 28, 29 para dar a resposta para ontem. Você imediata. Você vai chegar aqui, Claudinho, olha, espera 4 meses. Não. É para jogar Mas é que você vai no jogador que você tem certeza que vai dar a resposta. Não é dúvida. Tem dúvida que o Claudinho vai jogar? Eu não tenho. Não, é que garantia não tem com ninguém. Eu imagino que, assim, para dar errado tem que dar muita coisa errada. Mas o risco de dar errado é bem menor. Bem pequeno, é bem baixo. Bem menor. Bem baixo, claro. Mas aí você vai planilhar que garotos estão para aparecer, que posições, quanto de garoto e quanto de jogador experiente. O Lohan que jogou aí algumas vezes... É o que perdeu um pouco de espaço agora, né? Perdeu espaço, mas ele já é um jogador que o mercado exterior já começou a dar uma monitorada. Talvez se tivesse o Claudinho, não tivesse o Lohan. Tem 17 anos. Eu acho que é uma questão de você equilibrar. Vambora!